Num passado não muito distante, um lugar que movimentava mais moleque esquisito que o bairro da Liberdade de São Paulo na parte da noite, vivia as Lan House, tá ligado? Um ambientezinho agradável onde, mano, pra muitos foi a primeira aula de sociologia da vida. Dia 20 de fevereiro, 4 e 8 da madrugada, e eu começo esse roteiro pra vocês. E aí, vocês passaram bem de carnaval? Por aqui, mano, foi tudo na boa. E a ideia desse vídeo aqui veio de um post que eu encontrei no Instagram do @tihernandes, né? É um baita perfil, mano, muito maneiro aí pra você ler umas paradas sobre todo tipo de assunto, cultura pop, tecnologia, atualidades no geral. E que, mano, por sinal eu copiei na cara larga o título do post dele aqui porque é simplesmente genial, tá ligado? E pra você que é novo, esse aqui é o Segunda Tela, o canal perfeito pra você assistir, você sabe onde, né? Então, partindo agora pras minhas palavras, a Lan House foi pra mim basicamente um refúgio na minha adolescência, quase uma segunda casa. Provavelmente se você tem mais ou menos uns 20 anos de idade, talvez você não tenha vivido o que foi o auge da internet nos anos 2000 pra 2010 nesses lugares. A Lan House por si só era um lugar que, vendo de fora, ele era tipo um estabelecimento onde as pessoas iam para imprimir currículo, criar um Facebook ou qualquer outra coisa do tipo. Usuários comuns de computador, né? Mas quando as lan houses eram encontradas, né? Quando aquela galera viciada em MMO, FPS, chegava nessas lan houses, irmão, a história era outra. E, meu mano, lá pra 2010, 2000 e qualquer coisa, não lembro, tava eu, Rodriguinho Gameplays, um moleque que só tinha jogado CS no Steam na vida e vários jogos offline de Play 1 e de Play 2. Eu, mano, me deparei com esse universo de jogo online de computador com pessoas de vários lugares do Brasil quando eu entrei online. E nessa época era bem difícil de jogar até com outra pessoa de outro país, né? Porque, mano, o lag era absurdo. Então, só de ter outras pessoas dentro do Brasil jogando comigo já era muito da hora. E, mano, eu já tinha ouvido falar de um jogo chamado Tibia por meio de alguns amigos no passado, mas quando eu fui pra Lan House a primeira vez, eu fui introduzido para um jogo chamado Perfect World, de uma empresa que é a Level Up. Pra você que não conhece, a Level Up foi uma empresa gigantesca nos anos 2000, 2010, que sustentava basicamente, mano, 90% dos jogos que qualquer brasileiro jogava. E, mano, isso é sem exagero. Grand Chase, Perfect World, Ragnarok, Mars também, que era um jogo de tiro, mano, em terceira pessoa que era muito brabo. E os outros mais conhecidos também, né, tipo Combat Arms, o Guns The Duel, que, meu Deus, quem jogou sabe o quanto que aquele jogo foi insano. RF Online, Lunia, enfim, muitos jogos, acho que vocês entenderam já, né? E no Perfect World, mano, quando eu me deparei, eu entrei no jogo pela primeira vez, o meu mundo parou. Além de ser um jogo de mapa aberto, ele tinha, mano, milhares de outros jogadores, porque era um MMORPG, né? E, moleque, você podia voar dentro do jogo, altão, sem limites. E, mano, a partir dali eu sabia que eu ia ter um problema muito sério na minha vida. Junto a isso, minhas notas na escola também, tá ligado? Senti o drama da situação. Mas, meu parceiro, ali naquele universo, com meia dúzia de moleque da mesma idade jogando junto, a gente tava escrevendo uma história que ia ficar grudada na minha mente ali pra sempre. Mas não só de Perfect World viveu o homem, tá ligado? CS 1.6, CS Source nas Lan House que rodava também, né? Acompanhou bastante aquela molecada por bastante tempo. Combat Arms também nem se fala, igual eu já comentei antes. E na Lan House a brisa era outra. Você nem jogava concentrado ali pra ser o melhor de todos. A pira mesmo era você não tomar a facada de outro moleque que chegava nas costas, porque, mano, você virava assunto na escola a semana inteira. E era bem comum, na verdade, você tá concentrado no jogo e ouvir um moleque lá do outro lado da Lan House berrando, tá ligado? Ah, facada, não sei o que, não sei o que. Ou a lambida, tá ligado? A lambida na faca. Mano, você é louco, muito brabo. Era muito engraçado quando acontecia isso. Mas além disso tudo, que era mais legal ali que, mano, todo mundo se ajudava. Era sempre uma brincadeira ali, todo mundo tirava onda, mas era sempre uma ajuda de um pro outro. E nem importava muito o jogo. Podia ser desde a polícia contra o bandido, guerreiro medieval contra mago, ou até mesmo, mano, o mais lendário de todos os jogos 2D, tá ligado? Que é o Tibiazinho, igual eu já comecei falando aqui pra vocês. E por sinal tá proibido falar mal de Tibia aqui, tá ligado? Meu currículo só tem inglês avançado porque eu vendi muita mace e katana pra gringo em Hookguard no Tibia. E com o tempo passando,
mano, da galera que ia e vinha desse lugar mágico aí, que era a Lan House, que foi virando basicamente uma segunda casa, igual eu comentei, né, pra essa molecada toda, já era tão comum da gente estar lá que muitos dos que eu conhecia fechava pacote mensal com o dono, pra não pagar mais hora a hora, tá ligado? O dono só chegava, mano, é o fulano que tá jogando, já libera o computador pro cara que ele vai ficar o dia inteiro aí. E o que era um negócio muito engraçado também, porque no sistema de computadores de Lan House, caso vocês não tenham ido já em nenhuma vez na vida, quando acaba o seu tempo, o computador simplesmente desliga, ele não avisa, tá ligado? Então se você tava fazendo alguma coisa importante, ou se era um jogo que tava, mano, sei lá, você tava prestes a desarmar a bomba no CS, terminar um chefe em um RPG e o bagulho só acabava a energia, mano, o problema era totalmente seu porque você calculou o tempo errado. Dessa lan house eu saí de adolescente estudante, né, pra adolescente menor aprendiz. Eu passei bastante tempo frequentando lá. E meu primeiro emprego, ganhando incríveis R$ 390, mais um chorinho de vale transporte, foi o suficiente para eu comprar o meu primeiro PC, que eu já vou contar um pouquinho mais da história dele. Só que uma parte dessa grana iria, mano, diretamente ali pra saudosa Fox Games, que era o nome dessa lan house aqui na minha cidade. E que época boa, mano. E o tanto de dinheiro que eu gastei também é coisa de maluco. Mas depois de passar algum tempo só, curtindo uma hora ou duas, algumas vezes na semana por lá, me chamaram para um corujão para farmar no Perfect World. E se você não é muito do universo de jogos online, MMORPGs, né? Farmar é ficar tipo fazendo algumas missões dentro do jogo para ganhar bastante recompensa. Você fica fazendo e repetindo, ou fazendo várias diferentes, né? Para você conseguir pegar uma recompensa maior, mais dinheiro, mais experiência dentro do jogo, enfim. E no meu caso, eu tava prestes a passar quase 10 horas ininterruptas na madrugada com mais 5 moleque jogando sem parar e intercalando entre Perfect World e o Counter-Strike. E naquele momento a vibe do ambiente, mano, até mudava. Porque na parte da manhã era cara bagunça, era gritaria e tudo mais. E na parte do corujão, mano, era quase que um trabalho não remunerado, tá ligado? A galera ficava realmente muito focada ali, fazendo as suas coisas, fazendo seus farms, fazendo os bagulhos, jogando CS na moral mesmo. E tudo isso, mano, regado de refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, pizza, salgadinho barato, nossa senhora, mano, todo mundo naquele piquezão, né? E inclusive foi quando surgiu os primeiros campeonatinhos de Counter-Strike, Point Blank também, né, mano? Dentro dessa lan house e valendo o prêmio que a galera, tipo assim, mano, dava 50 conto pra dupla de vencedores, assim, né? A galera fazia essas apostas pra ver quem que ganhava. E, mano, eu nunca tive a chance de ganhar, nem cheguei perto, né? Pra falar a verdade. Mas sempre quando chegava ali no corujão, acabava aquelas horas ali de FPS, o vício de MMO já voltava 200 por hora na telona de tubo quadrada, Evanescence Linkin Park torando no fone de telemarketing e muita história pra contar depois, mano. Talvez até pra quem tenha vivido isso, sabe o quanto que isso era maneiro. Além de um espaço pra muito moleque viciado em jogo online, lá também foi uma alternativa pra gente fazer novos amigos. Porque a Lan House ficava perto de várias escolas ali, né? E então tinha gente de tudo quanto é tipo de estilo de vida, de culturas e afins. E das amizades que a gente podia fazer nesse lugar, mano, também ficavam os ensinamentos dentro dos jogos que eram passados de geração para geração de jogadores ali que chegavam lá. E igual o Ti Hernandes, né, comentou no Instagram no texto dele, naquela época não tinha tantos lugares online pra gente sair procurando como que passava um chefe difícil do jogo, ou qual que era a senha pra abrir uma porta secreta de algum outro jogo e tal. E todo tipo de conhecimento que vinha, mano, era, mano, de pessoas pra pessoas dentro daquele lugar ali falando sobre jogos. E que o negócio era, mano, mantido e vivido à risca até que se provava o contrário por outra pessoa jogando, entendeu? E para os meus amigos que me ensinaram desde o básico de CS e jogos da Level Up no geral, o meu mais sincero obrigado. Até hoje eu ainda paro para visitar alguns desses jogos e eu lembro de quando eu realmente estava começando. A última coisa que eu tive lembranças, né, de lá dessa lan house que eu participava foi o meu primeiro PC Gamer, igual eu comentei anteriormente, que com aquela minha graninha suada ali de R$ 390 por mês eu consegui juntar dinheiro do meu emprego de menor aprendiz e eu consegui comprar
O meu primeiro computador foi quando o dono da Lan House estava atualizando os maquinários ali. E eu paguei a bagatela de R$ 400 em um Phenom X2 com a GTX 750, um gabinete preto e verde. Meu Deus do céu, mas o bagulho parecia um Power Ranger, mano. Muito legal, velho. E, mano, rodou muito emulador de Play 1, MMO da Level Up, igual eu comentei, LOLzinho também, Season 2, Season 3 eu também joguei muito, nunca foi muito bom e parei de jogar depois que eu fiquei maluco e queria jogar meu mouse pela janela. Enfim, para todas essas experiências, acho que seria mais legal aqui, seria vocês compartilhando também o que vocês já devem ter vivido nas lan houses das cidades de vocês. O que vocês jogavam e como que foi, né, nessa época? Vocês sentem falta também disso? Gastaram muita ficha esticando meia horinha por R$1,50? Aí, deixa nos comentários aí, né, que eu vou ler e eu vou responder vocês. Enfim, a ficha do vídeo aqui acabou e se você não deixar o like e um comentário, ele vai simplesmente acabar do nada. Então já quero passar para agradecer a todos que ficaram até aqui nesse momento do vídeo. Tá sendo uma experiência bem maneira, parar e escrever esses roteiros aqui, deixar a cabeça fluir algumas ideias e deixar registrado aqui no YouTube. Então, mano, tamo junto e valeu e abraço.